Olá pessoal, bem-vindo ao canal Supercrédito, o seu canal informativo. Pessoal, vamos trazer informações importantes para vocês sobre a movimentação da prorrogação do auxílio emergencial. Será que vai sair a prorrogação do auxílio emergencial agora em fevereiro? Vou trazer duas matérias aqui para você que vai sanar todas as suas dúvidas se vai ocorrer ou não a prorrogação do auxílio emergencial agora em fevereiro. Se liga aqui no canal Supercrédito, lembrando a vocês que agora aqui no canal Supercrédito temos a opção seja membro do canal. Você sendo membro, você terá acesso a todos os vídeos exclusivos em primeira mão. Também, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vamos à nossa matéria. Prorrogação do auxílio emergencial e flexibilização do teto de gasto tem altas chances de acontecer, dizem analistas. Piora no quadro da pandemia eleva a pressão sobre o governo por novo plano de socorro aos mais vulneráveis e lança dúvidas sobre regras fiscais. Vou trazer essas informações aqui para você. Vamos ao vídeo. Prorrogação do auxílio emergencial e flexibilização do teto de gastos têm altas chances de acontecer, dizem analistas. Piora no quadro da pandemia eleva a pressão sobre o governo por novos planos de socorro aos mais vulneráveis e lança dúvidas sobre regra fiscal. Fernando Frazão, Agência Brasil. São Paulo, a escalada de casos e óbitos provocados pela Covid-19 no Brasil elevou a pressão por novas medidas do governo federal em resposta aos impactos da pandemia. Como resultado, crescem as apostas entre analistas para uma nova prorrogação do auxílio emergencial e de efeitos colaterais sobre o teto de gastos. É o que mostra a 23ª edição do Barômetro do Poder, iniciativa do InfoMoney, que compila mensalmente as expectativas de consultorias de análise de risco político e analistas independentes sobre alguns dos assuntos em destaque na cena política nacional. Clique aqui para acessar a íntegra. Segundo o levantamento, 64% dos entrevistados veem altas chances de uma nova prorrogação do auxílio emergencial que beneficiou mais de 70 milhões de desempregados, trabalhadores informais e beneficiários outros programas sociais no ano passado ou ampliação do programa Bolsa Família, que deverá atender 17,5 milhões de famílias em 2021, conforme previsão orçamentária. Entre os analistas ouvidos, 14% atribuem chance baixa de uma das duas situações se confirmar, ao passo que 21% veem possibilidade regular. Na última edição, realizada em dezembro do ano passado, 80% apostavam no fim do auxílio e retomada do Bolsa Família no tamanho originalmente previsto. Hoje, considerando uma escala de 1, muito baixa, a 5, muito alta, a probabilidade média atribuída pelos especialistas consultados para um novo socorro às faixas mais vulneráveis da população foi de 3,50. Esta edição contou com 14 participantes, sendo 10 casas de análise de risco político contra o RIS, Dharma Political Risk e Strategy, Impover Consultoria, Eurasia Group, Medley Global Advisors, Patri Políticas Públicas, Prospectiva Consultoria, Pulso Público, Tendências Consultoria Integrada e XP Política e 4 analistas independentes C. Antônio Lavareda, IPESP, Carlos Melo, INSPER, Cláudio Couto, EASP FGV e Thomas Trauma. Conforme acordado previamente com os participantes, os resultados do levantamento são divulgados apenas de forma agregada, sendo preservado o anonimato das respostas e comentários. Sem auxílio emergencial, com o avanço da pandemia e a popularidade em queda, o presidente não hesitará em confrontar a agenda de Paulo Guedes. O que disso resultará é difícil prevermos, diz um analista. Congressistas voltarão do recesso pressionados a votar a prorrogação de algum tipo de auxílio emergencial. Haverá um save face, mas na prática o teto de gasto será rompido, pontua outro.
O levantamento também mostra que 85% dos analistas consultados veem chances altas ou muito altas de haver flexibilização do teto de gastos, regra que impede que as despesas do governo em um ano cresçam acima da inflação de 12 meses acumulada até junho do ano anterior e ainda durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Apenas 7% veem chances reduzidas de isso acontecer, mesmo percentual dos que observam risco moderado. Em uma escala de 1 a 5, a probabilidade média atribuída para uma fragilização da regra fiscal ficou em 4,000,15 abaixo de seu maior patamar, registrado em setembro do ano passado. O barômetro do poder revelou ainda uma percepção, entre os analistas, de favoritismo de candidatos apoiados pelo Palácio do Planalto nas eleições para as presidências das casas legislativas, Arthur Lira, PPAL, e Rodrigo Pacheco, DMG. Mas, mesmo assim, o ceticismo com relação ao andamento da agenda de reformas persiste. De acordo com o levantamento, 43% dos analistas veem baixa capacidade de o governo aprovar uma agenda no Congresso Nacional, contra apenas 7% na ponta oposta. Em uma escala de 1, muito baixa, a 5, muito alta, o poder de articulação da atual gestão junto aos parlamentares é avaliado em 2,64. Entre 10 temas em discussão na agenda tributária, apenas a unificação de PIS e COFINS, proposta pelo governo no PL 3887/2020, é apontado com melhores chances de avanço 3,07 em uma escala de 1 a 5. Nenhum analista aposta suas fichas em um imposto sobre transações financeiras ou digitais, na desoneração da folha de salários ou na substituição do IPI por um imposto seletivo sobre produtos com externalidades negativas. Já as PSS 45 e 110, em tramitação no Congresso Nacional, têm altas chances de aprovação para apenas 7% dos entrevistados. Já no campo da reforma administrativa, 92% veem baixas chances de aprovação de um texto que atinja os atuais servidores, e apenas 8% esperam a inclusão de militares, promotores, juízes e parlamentares. Mas 23% atribuem boas chances de avanço para uma proposta válida apenas para futuros entrantes no funcionalismo público, como previsto na PEC 32/2020, encaminhada pelo governo federal, enquanto outros 77% avaliam probabilidade regular. Em uma escala de 1 a 5, esta chance é estimada em 3,23 pelos participantes. Há também pessimismo em relação ao andamento da agenda de desestatizações. Entre 8 estatais citadas por membros do governo como prioritárias em um programa de privatizações, nenhuma é vista pelos especialistas com boas chances de avançar. Delas, a mais bem posicionada é a Eletrobras. Em uma escala de 1 a 5, a probabilidade de êxito em um processo de desestatização da companhia é estimada em 2,38. Para 57% dos entrevistados, as chances são reduzidas. EBC e Telebras não tiveram nenhum analista apontando ambiente favorável para a privatização, enquanto Correios e Docas de Santos têm chances altas para 15%. Quanto às PSS emergencial e do Pacto Federativo, nenhum dos principais pontos em discussão é visto com boas chances de aprovação pelos analistas políticos. As duas propostas são apontadas por economistas como caminhos com potencial para abrir espaço no orçamento público e evitar um rompimento do teto de gastos. Entre 8 pontos em discussão, o acionamento de gatilhos fiscais no momento em que as despesas de União, estados ou municípios chegarem a 95% das receitas correntes líquidas é um dos avaliados com melhores chances de avanço. Em uma escala de 1 a 5, tem média de 2,79. Neste caso, 14% veem probabilidade elevada de avanços. No sentido contrário, a desindexação temporária de benefícios sociais é considerada carta fora do baralho por 85% dos especialistas consultados. Nenhum participante aposta no avanço do tema. Não vai embora, temos outra matéria que vai trazer mais informações sobre a possível prorrogação do auxílio emergencial agora em fevereiro. O secretário da Fazenda pede que o Congresso prorrogue o orçamento de guerra e o auxílio emergencial. O grupo com gestores de 18 estados afirmam em carta que medidas
tão importante para enfrentar a segunda onda da Covid-19. Secretários sugerem prorrogação pelos próximos 6 meses. Vamos entender tudo aqui no canal Supercrédito, trazendo para você todas as medidas que o governo federal está tomando para ajudar a você a enfrentar essa crise do coronavírus. Vamos à matéria. Secretários de Fazenda pedem que Congresso prorrogue orçamento de guerra e auxílio emergencial. Grupo com gestores de 18 estados afirma em carta que medidas são importantes para enfrentar a segunda onda da Covid-19. Secretários sugerem prorrogação pelos próximos 6 meses. Secretários de Fazenda de 18 estados pediram ao Congresso Nacional, em carta divulgada nesta sexta-feira, 22, que sejam prorrogadas medidas econômicas para o enfrentamento da segunda onda da pandemia de Covid-19. No documento, os membros do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do DF, Concefaz, pedem a renovação do auxílio emergencial, do estado de calamidade pública e do orçamento de guerra, por 6 meses. A emenda constitucional do orçamento de guerra foi aprovada em maio e separou do Orçamento Geral da União os gastos emergenciais para conter os danos causados pela Covid-19 no Brasil. Desta forma, o orçamento de guerra não precisou respeitar exigências aplicadas ao orçamento regular, como a regra de ouro, que impede o governo de contrair dívidas para pagar despesas correntes, como salários. O orçamento paralelo também não precisou cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Na carta enviada ao Legislativo, os secretários também pedem a suspensão do pagamento de precatórios e a possibilidade de suspensão do pagamento de amortização e juros de dívidas com a União, bancos públicos e de operações de crédito feitas com instituições financeiras e multilaterais com aval da União por 1 ano. Segundo o documento, os auxílios pagos ao longo de 2020 foram fundamentais para preservar vidas, empregos e renda, e para garantir a continuidade dos serviços públicos, principalmente na área de saúde. Sobre o auxílio emergencial para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, que se encerrou em dezembro de 2020, os secretários afirmam que o pagamento foi fundamental para, além de garantir o sustento básico das famílias, impulsionar o consumo e a atividade econômica. Para os secretários, a continuidade da medida é essencial para não colocar milhares de famílias em situação de fome, além de manter o nível de consumo, evitando a paralisia da atividade econômica. Os gestores estaduais também alertam para a falta de um calendário nacional de vacinação do país e afirmam que os dados de mortes e da taxa de contágio estão em níveis alarmantes. Desde o fim do ano, fontes do governo vêm se dizendo contrárias à prorrogação das medidas econômicas contra a pandemia em 2021. Íntegra. Confira abaixo a íntegra da carta enviada pelos secretários de Fazenda ao Congresso. Carta ao Poder Legislativo dos Secretários de Estado da Fazenda sobre medidas urgentes para enfrentamento da segunda onda do Covid-19. 22 de janeiro de 2020. Os secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal do Brasil, em face da atual crise que motivou a decretação de pandemia do Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, manifestam às egrégias casas do Congresso Nacional sua preocupação com a urgência de se garantir a manutenção de medidas que possibilitem aos entes federados fazerem frente a este estado de calamidade, com iniciativas voltadas para mitigar a gravidade dessa crise. A pandemia de Covid-19 fez cerca de 2 milhões de vítimas pelo mundo ao longo do ano de 2020, um momento sem precedentes na história. No Brasil, até a presente data, perdemos mais de 210 mil vidas para a doença. Além das vítimas fatais e dos impactos causados tanto na saúde pública quanto na saúde física e mental dos infectados e de seus círculos de relacionamentos, milhões de brasileiros estão sofrendo com os outros efeitos socioeconômicos da pandemia, como o desemprego e a recessão. O distanciamento social é a principal forma de reduzir a taxa de contágio da doença e salvar vidas, segundo os principais expoentes da área de infectologia, microbiologia, medicina preventiva e cuidados sanitários. Ao longo desses meses, a população de praticamente o mundo todo readaptou suas relações sociais e a sociedade como um todo precisou desenvolver novas formas de interação.
Como consequência da pandemia e da nova dinâmica social por ela trazida, a atividade econômica foi significativamente impactada, de modo que uma grave crise econômica assola o mundo todo. Países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul implementaram pacotes econômicos expressivos, com programas e ações em apoio a empresas, cidadãos e entes subnacionais durante esse período de exceção, além das medidas específicas para os setores de saúde. Acompanhando o movimento global e a urgência de ações econômicas, sociais e de saúde pública que a pandemia requer, o Brasil também adotou medidas significativas em apoio à sociedade como um todo. Em nosso país, vimos o aumento explosivo do desemprego e da pobreza, de modo que o auxílio renda emergencial foi essencial para garantir que milhões de brasileiros não passassem fome e tivessem condições básicas de sobrevivência. A transferência direta de renda às famílias mais pobres, com maior propensão a consumir, impulsionou o comércio, possibilitando uma gradual retomada da atividade econômica e mitigando os impactos na arrecadação de impostos. Em paralelo ao auxílio direto à população, mostrou-se necessário também o apoio às empresas, principalmente as pequenas e médias, via linhas de crédito para financiar capital de giro com juros baixos e auxílio para o pagamento de salários. As medidas para a manutenção da atividade empresarial e a garantia do emprego à população evidencia que o apoio às empresas é estratégico para a recuperação presente e futura da economia e para evitar um colapso social. O sistema de saúde precisou receber uma robusta quantidade de recursos, até agora cerca de 40 bilhões de reais, que permitiram ampliar leitos, construir hospitais de campanha, contratar profissionais de saúde de forma emergencial, desenvolver pesquisas, etc. Tais medidas precisam de continuidade para permanecer salvando vidas, principalmente em um momento em que o número de infectados pela Covid-19 voltou a crescer exponencialmente e vários estados e inúmeros municípios estão com ocupação máxima de leitos. De acordo com especialistas, e como a realidade de algumas cidades da região norte do país infelizmente nos mostra, o cenário que se desenha para as próximas semanas é de colapso do sistema de saúde, podendo superar as semanas mais críticas de julho. Neste aspecto, o auxílio federativo foi essencial para que estados e municípios dessem continuidade aos serviços públicos, mantivessem o pagamento dos servidores e continuassem atendendo toda a população. Além do vultoso esforço na área da saúde, prioritária deste momento, os demais serviços públicos necessitaram passar por readaptações e não podiam ser paralisados. Todos os auxílios realizados ao longo do ano de 2020 foram primordiais para preservar vidas, garantir renda e emprego aos brasileiros e evitar o colapso dos serviços públicos estaduais e municipais. Não há dúvidas que o esforço foi grande, mas foi fundamental para atender a sociedade brasileira nesse triste período. Lamentavelmente, ao contrário do que esperávamos, a pandemia ainda não chegou ao fim. Ainda não está definido o calendário nacional de vacinação do país e os dados de evolução de mortes e da taxa de contágio estão em níveis alarmantes, e com a volta da lotação de leitos hospitalares e dos recordes de casos, esse início de ano está sendo similar às piores semanas de julho, agosto e setembro, segundo os especialistas têm ressaltado e conforme é possível acompanhar pelas diversas mídias. Entidades de crédito internacionais recomendam ao país, um dos mais prejudicados do mundo pela pandemia, a prorrogação de auxílios e estímulos à economia. O protagonismo dos estados e municípios nessa conjuntura, é fato, depende de sustentabilidade fiscal para promover as ações que os governadores se articulam para realizar em sintonia com as postulações consensuais da comunidade científica. Dessa egrégia Casa do Congresso Nacional, esperamos cooperação para continuar respondendo aos impactos econômicos, sociais e sanitários da atual crise, sublinhando dois aspectos preliminares, que dependem de iniciativa legislativa conjunta, sem prejuízo da edição de outras medidas necessárias ao atendimento das necessidades fiscais dos estados e municípios, no caso de agravamento da crise, os quais se seguem. Primeira, prorrogação do estado de calamidade pública por 6 meses e, consequentemente, a continuidade da EC 106, permitindo a suspensão temporária de bloqueios fiscais como teto de gastos e da regra de ouro. Os auxílios realizados ao longo do ano de 2020 mostraram-se fundamentais para preservar a vida, o emprego e a renda, garantiram a continuidade dos serviços públicos e aumento de oferta em áreas prioritárias, principalmente saúde e assistência social. Segunda, prorrogação do auxílio renda emergencial,
que garantiu renda à população mais necessitada e foi fundamental para, além de garantir o sustento básico das famílias, impulsionar o consumo e a atividade econômica. A continuidade de tal medida é essencial para não colocar milhares de famílias em situação de fome e desamparo social, manter o nível do consumo, evitando a paralisia da atividade econômica e, consequentemente, a arrecadação dos tributos, principalmente do ICMS, principal imposto estadual. Terceira, suspensão do pagamento de precatórios e possibilidade de manutenção das suspensões dos pagamentos de amortização e juros de dívidas com União, bancos públicos e instituições financeiras internacionais e multilaterais, assim como das operações de crédito com aval da União por 12 meses, a contar a partir de 1º de janeiro de 2021, postergando por igual período os prazos de respectivas amortizações e pagamentos suspensos, para os estados que manifestem esse interesse. Pessoal, está chegando, entendeu? Fevereiro. Só tem mais uma semaninha para terminar, entendeu? O mês de janeiro e assim iniciar fevereiro. Dia 1º de fevereiro vai haver a votação lá na Câmara dos Deputados para eleger o presidente da Câmara dos Deputados e assim já vão começar a votar o orçamento para 2021 e assim o governo terá, entendeu, base para poder estabelecer o valor do teto e o valor das parcelas para a prorrogação do auxílio emergencial. Fato é que é imprescindível que aconteça o quanto antes a prorrogação do auxílio emergencial, independente que seja o valor de 600 ou 300 reais, né? E que é de extrema importância que isso ocorra o quanto antes, entendeu? Que essa prorrogação seja pronunciada o mais breve possível. E acredito que assim que resolver, entendeu, essa eleição lá no Congresso e votarem o orçamento de 2021, aí sim o governo já vai poder decidir, bater o martelo, se prorroga ou não prorroga o auxílio emergencial. Pessoal, essas são as informações que eu trouxe para você sobre o auxílio emergencial. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho, se inscreva, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, dê seu like, coloque seu comentário. Lembrando a todos vocês que agora temos a opção seja membro do canal Supercrédito. Clica aí no botãozinho seja membro, participe dessa rede de comunidade que ajuda o canal Supercrédito a crescer cada vez mais. Você sendo membro terá acesso a todos os conteúdos exclusivos em primeira mão antes de voar e ficar público para toda a rede do YouTube assistir. Pessoal, conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Fique com Deus.